Hey guys, vamos para a nossa primeira aula. Está gravando, tá? Na verdade, é segunda aula, mas a primeira é em conteúdo. Então, inicialmente eu vou apresentar a vocês nosso formato de aula. Nosso formato de aula será da forma como vocês estão vendo nessa tela, onde eu farei escritas. Se vocês acharem que as escritas estão pequenas ou grandes demais, vocês podem me comunicar. O que mais? Nas nossas aulas sempre trarei recortes do livro. Como seja, essa figura aqui foi retirada do livro. Esse nome do título está igual como no livro, é recorte de lá, pois isso facilita bastante, agiliza o nosso trabalho. Inclusive, agiliza para vocês assistirem às aulas, pois certos textos, como esse, vocês não verão eu escrevendo, então não terá esse tempo para a parte da escrita. O que mais? Sim. Normalmente, guys, quando eu trabalho em aula, eu costumo, quando chega na parte de exemplos, eu costumo dar meus próprios exemplos, ou seja, elaboro exemplos específicos. Mas, nesse sistema de aula, tem uma lista que eu vou preparar cada aula, como vocês sabem, que é o que a gente chama de lista básica, totalmente baseada na aula. Então, para eu me direcionar melhor, e aí vocês terem uma direção melhor, eu vou utilizar 2 exemplos do livro. Então, os exemplos que aparecerem aqui na nossa aula, exceções uma vez ou outra, serão todos do livro, ok? E eu tinha planejado para que a primeira aula nossa, aquela que foi online, na apresentação do plano de ensino, que já fizesse uma introdução ao cálculo, uma apresentação do cálculo a vocês. Mas, infelizmente, não deu certo. Não tem problema. Então, devido a isso, eu vou fazer uma mini apresentação, uma mini introdução ao cálculo. Não é bem uma introdução ao cálculo, teria muita coisa para a gente falar, mas vou fazer algo bem pequeno, pelo menos para nós termos uma ideia. Até porque fica a pergunta, muitos de vocês estão fazendo cálculo a primeira vez e fica a pergunta, por que eu estudo cálculo? Eu faço biologia e química, por que eu estudo cálculo? Eu faço engenharia, por que eu estudo cálculo? Bom, para matemática não há muito o que perguntar, porque devido à obviedade. E para isso eu trouxe um problema, há vários problemas a se debater, e vou deixar para que os demais nós façamos esse debate ao longo da disciplina. Então, trouxe o problema da área. É um problema que costuma se debater no cálculo 2, mas faz parte do cálculo e vai introduzir um conceito para nós. Do que consiste esse problema da área? Não sei se vocês sabem, mas cálculo de áreas de figuras com lados retos são tecnicamente simples. A gente sabe calcular a área de um retângulo, por exemplo. Vou colocar um retângulo aqui para vocês. Vou colocar um vermelhinho. Aqui um retângulo. Você calcula média base, média altura, e multiplica base vezes altura. Alguns chamam de comprimento por largura, pode ser também, mas o fato é que você multiplica essas duas, que a gente chama de dimensões, duas dimensões do retângulo, e você tem a sua área. Um triângulo, você também tem técnicas também para calcular a área de um triângulo. De modo geral, polígonos até de mais lados, você também tem técnicas para calcular a área e é relativamente simples. Mas nós temos um problema quando chegamos em áreas, em regiões com lados curvos. Aí começa a ter um probleminha. Por exemplo, se eu apresentar
essa região a vocês, uma região com todos os lados curvos, que na verdade não precisa ir muito distante não. Eu posso apresentar essa aqui, ó. Deixa eu fazer uma figurinha para vocês, rapidinho. Então, vou escolher uma borrachinha. Vou fazer um corte bem aqui. Aí eu venho aqui. Pronto, agora eu faço isso. Ok. Lado reto, e eu vou apenas curvar esse terceiro lado. É um triângulo, porém com um lado curvo. E aí, como é que eu calculo a área dessa região? Tem um lado que é curvo. Então, você vê que ela é mais simples do que essa, porque tem dois lados retos. Mas, guys, esse tipo de região já dá dor de cabeça pelo lado curvo. Já tem uma complicação para o cálculo de área. Se a gente fosse debater especificamente cálculo de áreas, poderia fazer uma introdução, montar por blocos, entender bem, mas não é o foco da nossa disciplina. O fato é que calcular áreas de regiões curvas não é uma missão fácil e deu dor de cabeça a muitos matemáticos, desde as épocas antigas, muito antes de Cristo. Entretanto, há uma ideia que se perdurou por cerca de uns 2000 anos até ela ser aprimorada. Essa ideia nós chamamos de método da exaustão, que consiste no seguinte: ora, se você olhar para as curvas, você pode aproximá-las por pequenas linhas. Se a gente olhar para essa curva, eu posso dar um zoom de 1000 vezes, como vocês podem ver. A parte da curva, vou afinar a caneta, vou fazer em azul, e eu posso aproximar por uma linha reta. Perceba que a perca é mínima. Aliás, neste caso, devido à espessura da nossa linha, não temos nem perca, mas é por causa da espessura. Então, voltando ao normal, voltando aqui à espessura normal também, 0,5. A questão é a seguinte, guys. Existe uma técnica onde você aproxima a linha curva por linha reta e você faz uma análise das percas e sobras, nesse processo. E eu vou trazer para vocês, eu não vou detalhar e nem me aprofundar, porque foge ao nosso objetivo, ok? É só para fazer uma mini introdução ao cálculo. Eu vou considerar a circunferência. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um triângulo dentro da circunferência. Eu coloquei um triângulo, é um triângulo equilátero, inclusive. Equilátero, 3 lados iguais. Aí eu posso perguntar de vocês, vou escolher uma corzinha marrom. Guys, se eu pintar esse meu triângulo aqui, vamos pintar ele. Vamos pintar. A área dele está próxima da área do círculo. Bom, para a área do círculo, ainda faltaria tudo isso aqui que eu vou pintar em azul. Claro, está uma pintura feia, obviamente. Aqui atravessou um pouquinho. Então, se eu colocar esse triângulo, que é um objeto fácil, uma figura, ou melhor, ou um polígono fácil de cálculo de área, eu posso aproximar a área desse triângulo por esse círculo, mas não é uma aproximação muito boa. Há muitas sobras. O triângulo é um polígono de 3 lados. Se eu aumentar para 4 lados, eu tenho esse polígono. E a gente pode perceber que nós continuamos tendo faltas aqui, ainda tem muita coisa aqui eu vou colocar. Vamos adotar uma cor padrão. Se eu utilizar esse quadrado, ainda vai faltar essa parte aqui para completá-lo, para completar o círculo. Mas, se você olhar com carinho, perceberá que já faltará um pouco menos que o triângulo. E o resto dessa história você vai ver no próximo vídeo, porque eu não quero me estender aqui.